dos estragos na pornografia na ótica da ciência. Vamos entender um pouquinho como que a pornografia, o que ela causa no nosso cérebro na ótica da ciência, né, gente? É sobre essa questão que nós vamos falar agora nesse momento. Estragos da pornografia na ótica da ciência. Bom, estrutura e função do cérebro. A pornografia tem um impacto no comportamento e na cognição social dos seus consumidores. Portanto, assumimos que o consumo de pornografia, mesmo em níveis não dependentes, pode ter um impacto na estrutura e função cerebral. Gente, muitas pessoas, elas dizem que o consumo de pornografia, elas defendem isso, né, que o consumo de pornografia não tem um impacto ali diretamente no cérebro, né, na questão que as pessoas podem fazer isso como recreação, que isso não tem impacto. Esses estudos, né, que foram realizados por pesquisadores, eles demonstram de uma forma diferente, né, que causa impactos sim danosos ao nosso cérebro. Eu vou te mostrar, vou te provar isso aqui através desses estudos. Em 2014, um estudo psiquiátrico descobriu que quanto mais os homens relatavam assistir pornografia, menos volume de atividade eles tinham nas regiões do cérebro, especificamente no corpo estriado, ligada à recompensa, processamento e motivação. Eles também descobriram que a conectividade entre o corpo estriado, né, a PFC, que é a parte do cérebro usada para a tomada de decisão, planejamento e regulação do comportamento, enfraqueceu quanto mais pornografia os homens relatavam assistir, né? Então, esses estudiosos, eles analisaram ali o cérebro humano desses homens, né, que consumiam frequentemente pornografia, e notaram que esses homens eles tinham menos trabalho, né, vamos dizer assim, menos conectividade nessa parte do cérebro, né, menos atividade nessa área do cérebro. Então, partindo desses princípios, eles entenderam que a pornografia acessa a questão da tomada de decisão, planejamento e regulação do comportamento, como nós vamos ver mais à frente. 10 efeitos nocivos da pornografia no cérebro. Isso aqui é muito forte, gente. Nós precisamos estar atentos demais em relação a essa questão. 10 efeitos nocivos da pornografia no cérebro. Primeiro efeito, diminuição da capacidade de processamento, né? O raciocínio fica mais lento, pois o processamento dos dados no cérebro se dá de forma desacelerada, né? Então, a pessoa que ela tem um consumo ali exagerado, demasiado, né, de pornografia, ela consequentemente ela tende a ter uma diminuição na capacidade de processamento das informações, né? Isso é uma situação que é gerada por conta desse excesso, né? Ainda que não seja excesso, né? Mas se você acessa esse tipo de conteúdo, então você está causando danos, diminuição da capacidade de processamento ao seu cérebro. Segundo problema que a pornografia causa no seu cérebro, perda de motivação, gente. Quanto mais você assiste pornografia, menos a área do seu cérebro responsável pela motivação é estimulada. Ou seja, você se torna uma pessoa desmotivada. Olha isso, olha que dano. Então, às vezes você está lá consumindo pornografia, não sabe o porquê você tem sentido uma certa desmotivação na sua vida, e talvez essa seja a causa, né? E que você está tendo entendimento aqui agora. Olha que coisa grave, hein, gente? Diminuição da capacidade de tomar de decisão. Pesquisas apontam que tomamos, em média, 35 mil decisões diárias. Imagina a sua vida com uma diminuição dessa capacidade. Então, pensa comigo. Você tem que tomar, em média, 35 mil decisões diárias. São estimativas aí, são pesquisas realizadas, né? Inclusive pela USP também, se eu não me engano, em São Paulo. 35 mil decisões diárias. Se você tem essa área do seu cérebro afetada, que é responsável pela capacidade de tomar de decisão, consequentemente você vai reduzir essa capacidade. Isso vai trazer problemas de ordem profissional, isso vai trazer problema no seu relacionamento, na sua família, porque o homem ele tem também essa atribuição de tomar decisão, é o cabeça, né? Ele tem que tomar frente, ele tem que
ali está no processo decisório dentro da sua casa. Bom, quarto ponto, diminuição da capacidade de planejamento, né? Imagina você que o consumo exagerado de pornografia afeta a sua capacidade de planejamento, né? Então, se você é um profissional, tem que fazer o planejamento do seu dia, o planejamento da sua empresa, o planejamento do seu negócio, da sua atividade de área de trabalho, e você consome esse tipo de conteúdo, você está, de alguma forma, destruindo também essa capacidade de planejamento, que a gente não usa só profissionalmente, a gente usa para tudo, né? A gente planeja para a gente poder fazer uma viagem, a gente planeja o nosso dia. O planejamento ele faz parte do nosso dia a dia. Então essa parte do cérebro ela é afetada na medida que você consome pornografia. Bom, quinto ponto, regulação do comportamento, né? Afeta a diminuição, causa a diminuição da capacidade de gerenciar as emoções, o que leva as pessoas a tomar decisões por impulso. Então, a pessoa que ela consome demasiadamente pornografia, ela geralmente é uma pessoa que ela toma decisões por impulso. E se ela toma decisões por impulso, a probabilidade de ela tomar decisões erradas, dela ferir pessoas, dela destruir o seu relacionamento, o seu casamento, dela destruir o relacionamento com os seus filhos, né, com o seu colega de trabalho, com a sua família de uma forma geral, é muito grande, porque ela é uma pessoa impulsiva, ela toma decisões sem pensar, né? Então, olha que coisa, né? Você não sabia que a pornografia afeta essa área, mas afeta, mas é a ciência que está dizendo para nós. Cognição, capacidade de aquisição de conhecimento. Você fica mais lento para adquirir o conhecimento, a sua capacidade de processamento, né? Ou melhor, a sua capacidade de aquisição do conhecimento, de organizar tudo isso dentro da sua cabeça, né? Por exemplo, quando você ler um livro, quando você está ali, vamos dizer assim, no seu ápice da sua performance cerebral, a sua capacidade de assimilar aquele livro, aquele conhecimento, é muito mais elevado do que uma pessoa que ela consome pornografia de uma forma desenfreada, né? Então, isso é uma pesquisa, foi realizada com dados, né? Esquecimentos, né? A gente aprendeu também aqui nesse estudo que a pornografia ela afeta a área do cérebro que é responsável pela memória. Então, a pessoa que ela consome muito esse tipo de conteúdo, ela tende a ser uma pessoa mais esquecida, afeta essa parte do cérebro que é responsável pela memória, né? Então, fique atento em relação a isso também. Talvez você está aí com alguns esquecimentos, né? Você que é homem de repente e não sabe por que disso, né? E pode ser derivado da questão da pornografia. 8. Atraso no desenvolvimento intelectual. Atraso ou até mesmo estacionamento, né? Então, atraso ou até mesmo estacionamento. A mente de um consumidor de pornografia sofre retardo intelectual, né? É aquela pessoa que ao invés de ela avançar intelectualmente, ela regride, né? Inclusive eu conheço pessoas que são dependentes, viciados, assumido mesmo, que têm problemas nessa área grave, profundo. Essas pessoas, a mente delas, né? Ela tem a mente de uma adolescente, ela não consegue amadurecer a mentalidade dela, né? Então, intelectualmente também, ela tem esse retardo mental. Olha que coisa grave, né, gente? Depressão. Então, a mudança na transmissão de dopamina, que é a substância conhecida aí como hormônio da felicidade, ocasionado pelo consumo de pornografia, pode contribuir com a depressão. Então, a pornografia ela pode sim gerar um quadro de depressão por conta de afetar essa parte do cérebro, né, que é responsável pela transmissão de dopamina. Olha que coisa interessante, hein, gente? E para fechar, esses 10 formas que a pornografia afeta o seu cérebro, ansiedade, né? O consumo de pornografia pode contribuir para o aumento de níveis de ansiedade, excesso de preocupação e medo, né? Então, a ansiedade ela é um problema que também pode ser gerado pela pornografia. Olha que coisa grave, né, gente? Então, nós aprendemos aqui os 10